É o básico. Estou aqui. Ele tá pegando aqui. Não. Fabrício. Ok. Aí nós já estamos com mais 40 minutos. Hoje vai bater os 10 horas certinho. Clareou mais para vocês essas brincadeirinhas aí que a gente fez? Sim, sim. Já ajuda bastante, né? Apesar que quando Ô, eu fiquei sabendo... professor, Oi, pode falar. as provas que vão ter de matemática vão ser referentes só a essas contas aí? Todo esse conteúdo que nós estamos trabalhando. Parte deles tem essas contas também, que utilizam esses padrões dessas contas. Mas fica tranquilo, como eu já falei, eu que montei as provas, normalmente eu coloco números fáceis de você resolver com tranquilidade as contas para você não se quebrar. Por quê? É importante saber se você entender o conceito. Você entendendo o conceito, você faz com os 2 números, 5 números, tranquilo. Eu coloco números que, se forem grandes, que você observando ele com calma, você consegue ver que ele é exatamente múltiplo daquele número que ele está sendo dividido. Vocês viram que eu coloquei aqui os 350? Foi 3.500 dividido por 175? Eu já fiz aquela jogada para quê? Porque eu vi que se eu pegar 350 e colocar 1 inteiro e 75, eu só acrescentava mais 2 zeros, porque 175 é divisor direto de 350. Numa prova acontece aparecer isso. Eu vou colocar situações assim, que fica bem mais prático para vocês. E vocês entenderem e falar, bom, isso aqui é pelo conceito disso aqui. Claro que vai muita coisa na cabeça da gente, mas vocês entenderam o conceito que está sendo visto agora, o restante vai de facinho. Vai bem tranquilo para vocês desenvolverem. Bom, deixa eu ver o que é no livro aqui. Apresentar novamente. Eu já fiz a pergunta do livro para o menino lá, na hora do intervalo. Como já estava um pouquinho adiantado da hora, bem capaz de me responder amanhã. Aí amanhã mesmo eu tendo a resposta, eu já ponho para vocês no grupo, ou ele mesmo já passa a resposta para vocês. Assim que ele me responder, eu já passo para vocês. Lá no grupo lá. Então nós já fizemos agora com... Deixa eu ver se mais alguém. O José Paulo. Deixa eu voltar aqui. Antes, fazer o print aqui. Ok. Eu vou puxar aqui o livro para a gente aqui na apresentação. Aí nós temos uma seguinte situação. Vimos a multiplicação, vimos a divisão. E aí nós temos agora o quê? Nós temos a divisão de número decimal. Nós já fizemos. Se você olhar essas contas aqui, joga como se fosse número decimal. Tenta jogar uma vírgula, um ponto ali para separação. Você vê que dá na mesma coisa. Então aqui todo o trabalho que você vê
passo a passo dividido aqui no livro, é o mesmo caminho que a gente tem que fazer. Fazendo com calma. Cada vez no quociente entra apenas um número por vez. Não entra dois números. Ah, 58 eu posso colocar 11. Não. É um número por vez que entra aqui na brincadeira. Senão já pode jogar ali direto 11 e vai dar 8 ali. Ou vai dar 3. Não pode fazer isso. Tem que fazer um passo por vez. É igual andar. Quando a gente anda, a gente dá sempre um passo após o outro. Mesmo correndo. Você vai assim, correndo eu coloco os dois pés na frente. Se você colocar os dois pés na frente correndo, você cai. Você nem anda, você não sai do lugar. Então, você sempre um passo depois do outro. Mesmo na acelerado. Então, na divisão por número normal, números inteiros, ou com números decimais, no máximo que a gente coloca é um número, que vai ocupar aqui, nessa situação, ele vai ocupar aqui o quê? Opa! O que eu fiz aqui? Puxei coisa errada. Espera aí, que esse aqui não é para entrar. O que acontece? Se eu forçar a colocar os dois pés na frente, eu caio. Eu perco o equilíbrio. E aqui nós vamos entrar, que nós tínhamos comentado antes, foi na aula de ontem, nós falamos do arredondamento. O arredondamento, ele funciona de que jeito? Ele funciona naquela condição. Eu tenho essa pequena regra de arredondamento aqui. Quando é menor que 5, quem são os números menores que 5? O 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. O que acontece? Nada. Joga fora, sem dó. Ah, mas eu tenho 9 depois do número. Não tem problema. Se eu tenho que considerar duas casas decimais, eu tenho 1 e o 9, eu vou manter 1 e o 9. A terceira casa pode ser 9. Jogou fora, acrescenta 1 no 9 da frente. Consequentemente, ele vai aumentar os outros, por consequência. Então, no caso aqui, eu tenho 12,26,432. Então, arredondou. O que ele fez? O que ele fez aqui? Ele arredondou, ele tirou 432 fora. Ficamos com 12 inteiros e 26. Ah, mas se o número é muito grande? Vamos pensar na distância do Sol à Terra. Distância média, aproximada. 149 milhões, acho que 700 e algumas coisas. 149 milhões, 400 e alguma coisa de distância, já está arredondando. Você não sabe que todos os números estão ali. Então, a gente já está arredondando só na fala. Então, nessa condição, você faz o quê? Você fala só o máximo. 149 milhões ou 150 milhões. Pronto. Você está arredondando. Então, esse aqui, quando é menor que 5, simplesmente joga fora. Ah, mas o número é maior que 5. Por quê? Eu vou arredondar uma casa decimal. Vou tirar 6, ou 6.432, que está ali. Vai tirar ele daqui de fora? Beleza. Então, ao número anterior a ele direto, no caso que é o 2, você vai somar 1. Então, ao invés de eu ter 2, eu vou ficar com 3. Então, 12, 26, 432, arredondando para uma casa decimal, somamos 1 ao 2, que é imediatamente direto, é o antecessor direto do 6 aí nessa conta. Então, em nosso caso, nós teremos 12,3. E aqui nós temos esses exemplos. Arredondando aqui para duas casas decimais, esses mesmos números aqui. Ó. O que você percebe? Para duas casas decimais, um inteiro, 654. Eu vou deixar duas casas depois do ponto. Então, o número que vai sair é o 4. Saindo o 4, eu vou ficar com quem? O inteiro com 65 centésimos. Ah, mas eu tenho um inteiro,
6.549 décimos de milésimo. Bom, nesse caso, um inteiro 65,49 para deixar duas casas decimais. Quem que é a terceira casa que vai sair? O 4. Depois dele eu tenho 9. Não tem problema. É o 4 quem manda, joga fora. Sem dó. Aí você tem um outro número, um inteiro, 6.550, depois da vírgula. O que eu faço aqui? Olha a terceira casa. É 5. Opa! 5 não pode só jogar fora. Vai fazer então o quê? Ao 5 anterior a ele, soma 1. Então vai ficar com 1 inteiro e 66. Pronto. Essa é a forma de arredondamento. Para vocês entenderem melhor, vou tirar aqui a nossa apresentação. Vou trazê-los de novo à lousa. Vou trazer vocês aqui de novo na lousa. Vocês vão perceber que o arredondamento ele é muito mais prático do que a gente utiliza ou fala. Por quê? No dia a dia, o que mais a gente mais faz? Arredondar os valores. Principalmente em loja, essas coisas assim. A gente arredonda demais. Vamos pensar uma coisinha aqui bem interessante. Vamos trabalhar aqui com um número bem interessante aqui para a gente começar a brincar com ele. Então nós vimos lá, incluindo que na aula anterior, na aula de ontem eu coloquei a respeito de um elemento T para trabalhar essa questão do arredondamento, porque T vem de truncar. Truncar quer dizer dar um corte ali, dar uma travada ali. Então quando você dá essa truncada, você está cortando aquele ponto naquele número. Mas vamos colocar ele nessa condição. Vamos ver que então aqui é um número bem simples para a gente começar a brincar com ele. Você tem lá 2, 22, vírgula. Vou tirar essa vírgula da nossa cabeça, que aí nós temos que trabalhar com a língua inglesa. É ponto. Você tem 22,5, 4, 9, 3, 8, 8, 7. Vamos ver que você fez uma divisão na calculadora, que apareceu tudo isso aqui. Só que falar para você o seguinte, seu superior direto falou o seguinte, nessas contas, a gente pode manter, no máximo, 2 casas decimais. No máximo. Aí você fala, caramba, como é que eu vou fazer isso? Então você vai seguir as normas do arredondamento. Quais são as normas do arredondamento? Vou colocar um novo T mesmo, de truncamento, para arredondar. Vou tirar essa cor muito clara. Vou usar o T de truncamento. Vai acontecer o seguinte, esse T tem duas condições. Primeira, T ser menor que 5. O que vai acontecer com essa situação? Quando eu tenho T menor que 5, simplesmente elimina. Não tenha dó. Ah, mas eu tenho um número ali, vou te tirar fora assim? Vai. Não tem por que deixar ele ali. Ele não está servindo para nada. Se ele é um valor relativo para você colocar na conta, você vai te dar uma aproximação bem legal. Mas ele está na quinta casa, aqui no caso aqui, quinta casa, depois do ponto, o que vai me adiantar? O que me pega essa quinta casa? Um paquímetro? Um micrômetro?
e a peça desse tamanho, como é que eu vou medir com o micrômetro? Não tem sentido. Então joga fora. E tem a outra condição desse valor de t, de truncar aqui, ser maior ou igual a 5. Aí o que que acontece? Na primeira, simplesmente joga fora, elimina. Na segunda, eu já não posso fazer isso. Tem que fazer o quê? Adiciona uma unidade. Então, nessa condição, esse 1 não vai ser lá na frente lá do 1,22. Vai ser no número diretamente anterior ao que está sendo eliminado. Então, adiciona 1, que é uma unidade, ao anterior, direto. Aí você faz essa adição desse número 1 ao anterior direto, dentro daquilo que você está fazendo o arredondamento. Aí você fala, legal, já que eu vou poder fazer isso, então quer dizer que se eu me pedirem uma casa decimal, eu sei o que fazer. Se eu pedir 10ª casa decimal, então eu vou saber como fazer. Por quê? Olhando aquele número lá em cima, nós vamos fazer alguns tipos de arredondamento com ele. Só com ele já dá uma série de arredondamentos. Vamos pensar o seguinte. Esse número nós temos aqui 3, 6, 7 valores. Vou interar 10 valores aqui. E tem 10 valores depois do ponto, que indica o número decimal. A primeira questão. Questão A. Manter a 5ª casa depois do ponto. A 5ª casa decimal depois do ponto. Aí você pensa no número ali. Você vai, como é que eu vou fazer esse arredondamento? Como é que eu vou fazer para manter essa 5ª casa? Eita, Diogo. Ainda bem que eu ia ver aí em cima, no ponto. Aí você analisa o seguinte. Manter a 5ª casa depois do ponto. Aí você avalia. Bom, eu tenho que pegar então e colocar essa 5ª casa. Como é que eu vou fazer isso? Você pega o número, pode trazer ele inteiro para cá, do jeito que está ali. Nós vamos pegar ali o número 22.549.388.7.1.2.4. Ah, mas você pegou os 10 números da mesma forma que estava lá. Peguei os 10 números porque é o número porque é com ele todo que eu tenho que trabalhar. Eu não posso já trazer, vou pegar só até a 5ª casa e trazer só até a 5ª casa para cá. Eu trago ele para cá inteiro. Feito isso, você vai contar nesse número o quê? Do ponto para cá. Não do ponto contando com 2 que está lá na frente. A parte inteira você não mexe em nada, a parte inteira fica quietinha. Então você tem lá, 5ª casa. 1, 2, 3, 4, 5. Essa casa fica. Então essa 5ª casa fica. Quem vai sair? Quem vai sair é da 6ª casa em diante. Como a 6ª casa vai sair, como é que vai ficar essa brincadeira então? Essa casa vai sair fora. Eita. Vou ver um negócio aqui. Não, não é na nossa turma. Como vai sair a 6ª casa em diante fora, olha a 6ª casa. Então a 6ª casa aqui, ela tem um valor 8. Aí você fala, bom, eu tenho 8. O que eu tenho que fazer mesmo? Analisa esse 8 como um valor de truncamento. Ele é menor que 5 ou ele é maior ou igual a 5?
Nesse caso, ele é maior que 5. O que eu tenho que fazer, então? Não posso simplesmente jogar fora. Tem que fazer, então, o quê? Se é maior que 5, adicionar 1 ao anterior direto. Aí, então, eu tenho que analisar a quinta casa. Então, eu recopio o número até a quarta casa. 22.549.3. Quarta casa. Quinta casa está aqui. Sexta casa é 8. Então, isso aqui vai sair fora. Já perdeu. Só que esse perdeu, ele dá um probleminha para o número anterior a ele. Quem é esse número anterior a ele? 8, que faz parte da quinta casa. O que eu tenho que fazer então esse 8? Somar 1. Então ele aqui. O 8 aqui vai sair junto com a turma toda, mas ele soma 1 na quinta casa aqui. Então 1 mais 8 são 9. Então ele truncado, ele arredondado, eu vou ter de 22 inteiros com 549, 388, 712, 4, eu vou ter apenas 54.939. Pronto. Você manteve a quinta casa conforme foi a ordem dada. Mas chega outra pessoa e diz, desse número, você mantém a segunda casa. Depois do ponto. Aí você olha assim o número, você fala, bom, eu posso arredondar nesse aqui que eu já fiz? Não, você vai pegar o número lá de cima. Porque você está trabalhando com ele lá em cima. O daqui de baixo não faz nada para a gente. Você vai ter lá os 22.5. Aí você vai, por que eu vou parar no 5? Que eu vou ter que fazer aqui, arredondar no terceira casa, vai sair fora. Vou ter que manter a segunda casa. O que acontece aqui na segunda casa? Eu tenho 4. Mas eu vou ter quem? O 9. Vou puxar ele já inteiro aqui de novo. Vamos trabalhar com ele aqui embaixo mais sossegado. 388, 712, 4. Então, o que acontece? Eu vou manter a segunda casa. Então, aqui a primeira, segunda casa. Da terceira casa em diante, ele vai embora. Vai deixar de existir aqui. Só que o que acontece na terceira casa? Essa terceira casa, eu vou analisar aqui. Ele é menor que 5? Não. Ele é maior que 5. Se é maior que 5, adiciona 1 ao anterior. Quem é o anterior? 4. Então, ao 4, vamos somar uma unidade. Então, vamos ligar aqui uma unidade com o 4. E o 9 para diante, tudo isso aqui não vai mais fazer efeito. Vou ter 2 casas decimais aqui com essa compensação, esse 1 a mais. Então, 22.55. Então, arredondamos o número dessa forma. Aí você pensa, bom, se eu tenho que seguir esse padrão, será que eu sigo isso no meu dia a dia? Será que eu faço isso durante o meu dia a dia? Analisa. Você vê uma oferta de um produto por 639 com 43 centavos. O que a gente faz? Na prática, a gente arredonda para mais. Para a gente ter aquele... não ficar no sufoco. Ter aquele alívio. Aí você fala, bom, eu tenho aqui 639,43, eu jogo 50. É certo? Pela matemática, não. Porque os dois números aqui são menores que 5. Então, não arredonda para mais. Você arredonda para menos.
Mas na fala, o que acontece? Como esse número é pequeno, a gente fala direto 639. Mas olhando na parte inteira, eu posso também já pensar nele no número a mais. Que eu vou tirar o 9 com todo o resto fora. Pensando na parte inteira aqui, tirando o 9 com todo o resto, vou ficar com quem? 9 mais 1, 10. 640. Então você fala, bom, para eu não perder dinheiro, para eu não ficar no sufoco na hora de pagar, eu jogo R$ 1 a mais, não mais 50 centavos, 57 centavos. Eu jogo R$ 1 a mais. Então eu elimino os R$ 9 com os 43 centavos aqui. Já não conto 639, eu conto 640. Então esse modo prático que a gente utiliza no nosso dia a dia é o arredondamento que você faz aqui. Ó. Ah, mas o número lá está 11.702 com 1 centavo. Ué, então praticamente você faz o quê? Só 700. R$ 2 vai te ajudar em alguma coisa? Só para tomar um café. E olhe lá ainda. Nesse caso, então, já conta quem? Sal 700. Pronto. Fechou. O restante ali é pro forma. Não vai servir para nada. Não vai te deixar nem rico nem pobre. Então, joga ele fora e acabou. Se eu pegar um outro exemplo prático. Então, eu pegar uns dois aí, um arredondo para mais, outro para menos. E se tiver um que não dá para arredondar de jeito nenhum? 845. Você tem lá 845. Ah, mas eu posso arredondar para 850. Mas por que motivo? Você vai ganhar R$ 5? Alguém vai te dar R$ 5? Não vai. Então, nessa condição, você mantém e fala 845, porque já é um número exato. Já é um número certo, determinado. Mas se fosse 844 com 93 centavos, aí sim, você já arredonda ele. Por quê? 7 centavos ninguém tem. 5 centavos tem. Mas aí então o que você vai fazer? Você pega e já arredonda isso aqui para 845. Direto. Porque o 9 aqui, ele é maior que 5. Arredonda 1. Adiciona 1 ao 4. Então isso aqui cai fora. Soma 1 ao 4, fica 845. Você fecha a continha aqui numa facilidade. Tudo bem? Tudo certinho? Sim. Beleza. Então você vê que o arredondamento ele é uma coisa que é nosso dia a dia. Você fala assim, o objeto tem, eu tenho 1,69 m com 22 centímetros. Bom, 1,69 m mais 22. Mas por que esses 22 depois dos 69 centímetros? Centímetros são duas casas depois do ponto da vírgula. Com esses 22 não vai fazer efeito nenhum. Tá? 1,69 m. Os milésimos aí, pode jogar fora. Não precisa. Então você já está fazendo arredondamento. Na madeira tem que ser contado os milímetros. Concordo. Milímetro, concordo. 3 casas. Mas décimos de milímetro não é necessário. Porque se contar um negócio muito, muito, muito justo, se é uma gaveta você contando, você colocar no armário ou num guarda-roupa. Se fizer com muito, muito justo, onde é que você vai colocar as canilhas para você fazer ele correr com leveza? O suporte ali para fazer ele correr com leveza, os trilhos. Não vai ter como. Então, se fizer muito justo, muito próximo, você não tem espaço para colocar a canilha. Ou não colocar as trilhas. Então, você perde aí. Então, você é melhor perder 2 centímetros de cada lado
ou 1 centímetro de cada lado. Você tem o espaço para colocar os trilhos e você poder colocar a gaveta que você possa empurrar e puxar sem fazer esforço. Só com o peso dela, você consegue movimentar a gaveta sem problema. Então, para que eu vou quebrar a cabeça colocando por uma precisão muito grande aqui? Não tem necessidade. Mas na aviação tem essa necessidade? Tem. Porque lá no avião, vocês vão ver as estruturas do avião, vão ver uma série de coisas do avião. Você não vai mexer apenas com um pequeno pontinho. Você vai ter que ter uma precisão muito grande. Porque uma pequena fresta que dá no avião, só o impacto que ele vai ter no ar lá em cima, em média de 500, 600 até 800 km horários, ele pode rasgar a carenagem quase que inteira. No caso dos acidentes que acontecem com os pássaros. Você olha assim e você fala, não é possível. O pássaro tem uma pele tão fina. Como é que ele conseguiu rasgar aquela parte? Porque o impacto é gigantesco. Você pensar no peso multiplicado pela velocidade também ao quadrado, é muita coisa. Ele rasga aço facinho. Então, nessa condição, qualquer pequena fresta, a gente tem que tomar cuidado. Aí sim, os décimos de milésimo, usando lá que nem o 3, 14, 16 do valor de π, valor aproximado, a gente utiliza. Ah, mas aí depois eu tenho que fazer a medida de precisão, o paquímetro não vai pegar, o micrômetro não vai pegar. Mas você calculou. Aí, por uma questão de ajuste fino, você vem arredondando com singularidade, que nem o que a gente fez aqui. Vem arredondando de maneira gradual. Aí você vai, esse ponto é o correto, que ficou bem justo, bem certo. Vai ter a pequena folga de dilatação, que vocês vão ver isso na ciência na natureza. Vai ter um pouco de dilatação? Maravilha. É bom ter um pouco de dilatação, sim, na peça. Mas, pelo menos aqui, o ar não vai prejudicar o andamento do avião naquele pedaço. Vai ter uma pequena festa, ele dilatou, juntou. Ele contraiu, pronto, voltou ao normal. Mas aquele prejuízo, pelo causa do arredondamento, ele não vai ter. Então a gente tem que tomar cuidado só com isso. Em determinadas situações, a gente faz o arredondamento grosso, que isso quer dizer? Direto já mantendo um valor mais próximo do ponto, e no outro a gente vai arredondando para a medida do possível. No caso, o milímetro, você pega com uma régua, você pega com uma trena. Hoje em dia, com medidores que existem digitais, tem até medidor com sistema laser. Então você olha assim, você coloca um aparelho com sistema laser, ele já te dá a medida do jeito que você quiser. Ah, esse aqui é para metros, ou para polegadas, para jardas. Então eu vou colocando e deixando no padrão. Deixou no padrão, você fala, agora eu vou medir isso aqui com esse padrão. Ele vai te dar o padrão correto, a medida ali correta. Se falta um pouquinho mais ou um pouquinho menos, para você desenvolver aquele cálculo, aquele trabalho. Faltam aí 6 minutinhos, vou apresentar mais uma parte do livro para a gente. Aí nós vamos entrar com razão. Razão, ela é uma fração. É o que nós trabalhamos anteriormente. Quando você trabalhou fração, você trabalhou razão. 2/3. A razão a gente lê da seguinte forma. 2 está para 3. Então, 2 centímetros está para 3 centímetros. É uma ideia de razão. Então, razão eu trabalho duas grandezas. Normalmente, nós mantemos o mesmo valor de grandeza. Metros, metros, centímetros, centímetro, polegada, polegada, libra, libra, e assim vai. Então, nós temos essas condições. Então, o que a gente lê? O numerador, a gente lê está
para o denominador. Deixa eu ver se onde está aqui. Aqui ele vem fazendo demonstrações. Então aqui você tem 1 está para 100. Ou 1 está para 100 com 2 pontos. Por que 2 pontos? E por que a barra? Porque a razão é uma fração. Então, nessa condição, toda fração indica uma divisão. E para essa situação toda, então, o que ocorre? Então, eu vou ter uma divisão entre o numerador e o denominador. Então, nessa condição, nós lemos 1 está para 100. Então, 1 centímetro está para 100 centímetros. Isso quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a você ler 100 metros. Então, você fala, bom, então quer dizer que eu vou estar lendo ali, ou melhor, 1 metro. 100 metros não. 1 centímetro está para 1 metro. Então, você vai ler lá no mapa, você mediu 1 centímetro, quer dizer que você vai ler, na realidade, 1 metro. Você vai fazer a medição de 1 metro. É que aqui ele já dá outras situações aqui. Então aqui ele já está dando essa proporção. Ou melhor, a forma de razão. Então, uma utilização muito comum das razões são os mapas. Qual outra razão que você pode ter aqui nessa condição? Um copo tem 250 ml. No caso, uma PET tem 2.000 ml. Qual a razão que eu tenho entre esses dois? Agora eu vou trazer vocês de novo para cá. Aproveitar esses 3 minutos e meio que a gente tem aí. Vamos pegar a condição seguinte. Na questão de razão. Você pega um copo normal. Vamos dizer que um copo normal de casa tem 250 ml. Um PET tem 2.000 ml. São 2 litros. O que a razão diz aqui para a gente? Eu tenho aqui 2 grandezas iguais. Mililitros. Então, essas grandezas, elas desaparecem. A razão não tem unidade de medida. Ela simplesmente elimina a unidade de medida. Aí eu olho os dois números. 250 e 2.000. O que eu faço então? Eu corto os zeros, em cima e embaixo, para facilitar a brincadeira. Agora você olha o 25 e em cima ficou, para a gente brincar, e embaixo ficou 200. Então 25 está para 200. Só que não é uma razão ainda certa. O que tem que fazer então? O máximo divisor comum. Nosso amiguinho de trabalho. Ah, mas eu não posso fazer divisões sucessivas? Pode. Divide 25 por 200. Você pega aqui e divide por 5. Divide por 5. Então, nós teremos 5 sobre 40. Certo? Aí você fala, bom, dividir 25 por 5 deu 5. 200 por 5 deu 40. Dá para dividir de novo? Dá. Só que o 5 é número primo. Então só pode ser por ele mesmo. Divide por 5. Divide por 5. Então 5 por 5 dá 1. 40 por 5 dá 8. Essa é a razão de um copo para uma PET de 2 litros. Equivale então a 1/8 de uma PET de 2 litros. Isso é a razão. Isso é um trabalho com essa brincadeirinha aí que nós vamos desenvolver nas próximas aulas. Então a razão trabalha com grandezas iguais. Não posso trabalhar aqui mililitros por litro. Não tem cabimento. Não pode existir 2 unidades de medida para a mesma coisa. Ou é litro ou é mililitro. Vamos se pensar lá. Se eu pensar em unidade de medida inglesa, ou eu tenho aqui no caso polegadas cúbicas e aqui polegadas cúbicas, ou nada feito. Não pode colocar pés cúbicos e polegadas cúbicas junto. É uma coisa ou outra.
Não dá para misturar as duas. Tá? Tudo bem? Eu vou encerrando aqui com vocês hoje. Esperar aqui que já vai bater o tempinho de fechar. Ficou alguma dúvida com vocês? Nenhuma. Tranquilo? Tá de boa? Tranquilo. Tranquilo. Joia? Por enquanto, certo, professor. Fica tranquilo que as coisas que vocês viram até agora são básicos para o restante da frente. Então, vai surgir dúvidas, eu creio que sim. Mas aí vocês vão ter sempre colocando as dúvidas, sempre